Então, aí, depois que esses ovos são coletados, né, levados para aquelas incubadoras, onde vai eclodir aquele náuplio, tá? E aí ele vai para dentro da larvicultura. Os náuplios vão ser levados para as larviculturas. A larvicultura tem como objetivo produzir pós-larvas em condições controladas, com isso eu tenho uma grande sobrevivência, né, dessas larvas, e consigo abastecer, então, as fazendas de camarões e tal. Então, vocês podem ver que a estrutura da larvicultura, ela é um pouquinho diferente da estrutura da sala de reprodução, que era aqueles tanques redondos para os camarões ficarem ali nadando, girando. Aqui a gente tem umas estruturas em forma de como se fossem retangulares, né? Se a gente olhar de cima, ela é um formato retangular, mas o fundo dela é uma estrutura em U. O fundo dela é uma forma de U. Olha aqui. Então, de cima, eu vejo esse retângulozão, né? Para vocês entenderem que é uma coisa comprida, assim, né? Aqui é de madeira, essa aqui embaixo, essa aqui em cima é um detalhe, né? Que a gente vê a água, vê um aquecedor, esse aqui é um aquecedor grandão que está ali boiando ali em cima. Aqui a gente vê os tanques da UFSC por cima, né? Ou é Rio Grande? Não, é da UFSC. Essa foto eu tirei lá na UFSC. Então aqui é um detalhe de um tanque lá da UFSC. Então agora eu estou vendo ele não de cima, né? Eu estou vendo ele à vista, não vista aérea, vista em corte, como se fosse, né? A vista lateral. Então, lateral não, porque se eu fosse olhar lateral, eu veria esse retângulozão, né? Mas só para vocês entenderem, aqui a frente do tanque, ela tem esse formato em U, tá? Por que tem esse formato em U? Porque foram feitos vários tipos de formato diferente, e o que se viu? Que quando o fundo não é abaulado, e ele é quadrado, existe sempre um acúmulo de sujeira nos cantos, que é difícil de tirar. Qual que é o problema que eu tenho aqui? O problema que eu tenho é que as larvas são muito pequenas, então elas acabam vindo, né? Quando eu abro o tanque para fazer a retirada, limpeza, eu acabo vindo um monte de larva junto. E aí eu tinha que tirar muita água, sifonar muita água para tirar essa sujeira, daí eu tinha que capturar essas larvas de novo, devolver, etc. E com isso, facilita muito. Eu ponho uma aeração no meio, ó, estão vendo ali? Essas 3 bolinhas é um esqueminha para a aeração. Então, eu ponho uma aeração no meio, essa aeração para cima. Então, ela vai fazer com que forme um fluxo de água nesse sentido, que gira, né? Toda a sujeira vai tender a se acumular no meio, que é mais abaulado e fundo. E aí, eu tenho uma torneira nessa parte aqui, não dá para ver aqui na foto, um pouquinho mais para baixo, tá? Mas na parte do fundo, embaixo desse tanque, eu tenho uma torneira ali. E aí eu vou abrir para poder tirar, e aí a sujeira vai vir bem mais fácil, tá? Então, por isso que eles desenvolveram esse formato de tanque aqui. Os aquecedores, então, eu vou manter essa água também a uma temperatura estável, né, para poder ter as larvas não ficarem estressadas e tudo mais. Então, no nosso caso aqui do sul, que é frio, eu tenho que manter essa água aquecida, ou por aquecedor, ou por algum sistema igual piscina, né? Por exemplo, aquecedor solar ou aquecedor elétrico, que essa água aquece, sai do tanque, volta aquecida e assim por diante, tá? Iluminação. Então, nesse caso, nos reprodutores, eu queria escuro, né? Um tempo mais escuro possível, porque o camarão adulto, ele é um camarão de fundo, que vive longe da luz. Então, ele não gosta de luz, de claridade, né? Mas as larvas, elas são planctônicas, elas vivem no plâncton. E elas têm essa fototropia, né? Que elas nadam em direção à luz. Então, eu mantenho o telhado com essas telhas transparentes para poder ter entrada de luz, ou uma estufa, né, onde eu não ponho sombrite, para deixar a entrada de luz natural, tá? Então vai ter a luz natural de dia, à noite eu posso deixar iluminado, ou posso deixar também sem luz um período. Também tem outra questão.
Depois a gente vai ver na alimentação, mas para manter a qualidade de água, lembram que a água lá dos reprodutores era água clara. Aqui eu vou manter uma água cheia de algas, de fitoplâncton, microalgas, tá? Então, essas microalgas, elas têm uma função de fornecer alimentação para esses camarões, para essas larvinhas, que gostam de comer o fitoplâncton. E também o fitoplâncton ajuda a manter a qualidade da água do meu tanque. Tá? Ele vai ajudar a manter, porque o fitoplâncton também vai produzir oxigênio e etc. Tá? Então, aqui, uma foto da sala de larvicultura. Essa aqui é de Rio Grande, essa foto que eu tirei lá da sala. E eu sempre gosto de contar uma história engraçada, que esse galpão ele foi feito com tanques de cimento. Aí, quando eles tiveram dinheiro e queriam trazer esses tanques de fibra, olha o tamanho deles, eles são enormes, né? E olha o tamanho da porta. O que teve que fazer? Uma pequena reforma, né? Quebrar a parede. Então, essa parte da parede do fundo teve que ser quebrada uma parede inteira, metade da parede onde não tinha estrutura, era só tijolo, né? Não era estrutural. Teve que ser derrubada para poder enfiar os tanques dentro dessa larvicultura, porque não existia uma porta grande, assim, uma porta de correr grandona, uma porta igual porta de galpão, assim, para botar os tanques dentro. Então, eles tiveram que quebrar a parede e depois refazer ela, para poder fazer essa reforma aqui. Aí, então, vocês veem aqui que eu tenho uma entrada de água, que é a água que vai entrar já, uma água filtrada, etc., tratada direitinho, né, para essas larvas, tá? E normalmente eu vou ter também mangueiras de bombeamento, que eu vou bombear o fitoplâncton, que vai vir lá do setor do pessoal lá do fitoplâncton, tá? Do pessoal que está produzindo fitoplâncton, que é a equipe 3, vamos dizer assim, tá? Então, você vê que o laboratório é algo bem complexo. Eu tenho a equipe 1, equipe maturação, que vai cuidar dos reprodutores, vai dar dieta para os reprodutores, vai fazer toda aquela seleção e tal. Depois, eu vou ter a equipe da larvicultura, que vai cuidar das larvas, alimentar as larvas, olhar no microscópio, ver se elas estão se desenvolvendo e tudo mais. Daí eu vou ter a equipe do pessoal do fitoplâncton, que vai trabalhar só na produção do fitoplâncton para abastecer o cultivo de camarão, a larvicultura de camarão, tá? Daí eu vou ter que ter o pessoal da logística. Por exemplo, queimou uma bomba, corre. Ah, não tá vindo água, entupiu um cano, corre, né? Tudo é meio emergencial. E normalmente você tem várias bombas, tal, para se queimar, já tem que pegar outra e ir lá botar. Então você tem que ter um pessoal da equipe logística também para dar manutenção em todos esses equipamentos, essas bombas, tudo que você precisa ali, tá? Tem que ter o faz tudo, né? Dependendo do tamanho do laboratório, é bem mais que um faz tudo, é uma equipe de faz tudo, né? Que vai socorrer ali. Então, esses aqui é só um exemplo para vocês, na UFSC, os primeiros tanques de larvicultura deles eram assim, ó, em concreto. Só que eles são bem mais, são bem trabalhosos de fazer. Hoje em dia já tem esses de fibra, que nem esses da FURG, e os novos lá da UFSC, já são em fibra, porque é mais fácil comprar, instalar, tudo mais fácil do que você construir esses tanques aqui. Então não se usa mais tanto, né? Aqui a UFSC, vendo a luz natural, vendo o detalhe desses tanques. Então, isso aqui é uma coisa muito importante, que eu quero que vocês prestem bem atenção agora e anotem. Anotem aí no caderno, no Evernote, onde vocês quiserem, tá? Onde vocês anotam suas aulas aí. Mas os camarões marinhos, eles têm 11 estágios larvais, 11 estágios de larva, até chegar naquela larva, na última, que é chamada pós-larva, né? Que já é o camarão, toda a estrutura de um camarão adulto, só que bem pequenininho ainda, tá? Então, os estágios larvais, cada muda
cada vez que ele faz uma muda, ele troca de forma de larva. Então, vocês vão ver ali como é que elas são, tá? Mas qual que é a ordem lógica? Qual que é a ordem dessas larvas? Os 5 primeiros estágios larvais são os náuplios, que são aqueles que eu falei que parecem aqueles minions alienígenas, tá? Depois eu tenho 3 estágios de protozoé, alguns chamam de zoé, mas o nome certo mesmo é protozoé, tá? São 5 estágios. E depois eu tenho 3 estágios de mises, que eu posso escrever mises com I, com Y, depende do lugar, vocês vão ver escrito de uma maneira diferente. O náupio, ele vai fazer essas mudas e vai passar por esse estágio larvais de uma maneira muito rápida. Então, em 2 dias, daquele ovinho que eu coletei, eclodiu o náupio, em 2 dias esse náupio já fez os 5 estágios e já está se tornando uma zoea. A zoea, ela vai levar de 3 a 5 dias para atingir os 3 estágios até se tornar a mises. E a mises mais 3, 4 dias até ela chegar na pós-larva. Então, ao todo, do ovo que eu coletei até a pós-larva, eu tenho 10 dias que eu vou fazer a larvicultura, tá? Só que a pós-larva 1, que é esse 1, 2, 3, é o dia, quantos dias ela se transformou em pós-larva. Por isso que é muito importante eu ter aquela equipe no laboratório que está olhando todos os dias os estágios larvais. Tá? Aí o pessoal fala, 70% já virou pós-larva hoje. Então, já vamos contar como dia 1, pós-larva 1. Tá? Isso vocês vão ver lá na apostila. Ele fala, o que é uma PL10? É uma pós-larva que tem 10 dias. Mas quantos dias de vida, desde que ela eclodiu, ela tem de verdade? Ela tem 10 dias de pós-larva, mais aproximadamente 10 dias de larvicultura. Então, ela tem 20 dias de vida, tá? E eu preciso completar esse ciclo de 20 dias de vida para ter uma pós-larva um pouco mais resistente para levar para as fazendas. Se eu pegar essa pós-larva 1 e levar para uma fazenda, você vai ter uma mortalidade tremenda. Não vai sobreviver quase ninguém. Então, eu preciso cultivar ela lá no laboratório, né? Cuidar dela na larvicultura, ainda mais pelo menos 10 dias. Algumas pessoas não compram nem pós-larva 10, preferem pós-larva 15, pós-larva 20, tá? Que eles chamam de larva jumbo. Por quê? Porque quanto maiorzinha, mais ela sobrevive ao transporte, à adaptação à fazenda e tudo mais. Porque as larvas são muito pequenininhas, muito sensíveis, tá? Então, vamos ver como é que são esses estágios. Vamos dar uma olhadinha neles. Náupio. Então, a gente vê aqui, o náupio, ele tem olho. Não, né? Ele tem essa coisa aqui no meio da cabeça dele aqui é a mancha ocelar. Então, é onde o olho, aquilo vai se transformar no futuro num olho, tá? Mas ainda não é um olho propriamente dito. Ou seja, ele vê bem? Não, ele consegue distinguir a luz, a escuridão, algumas coisas, mas ele não vê. E ele também não precisa ver, porque ele tem boca. Não, ele tem esse risco aqui, do sorriso dele aqui, ó, esse risquinho, é aonde vai se desenvolver a boca e as peças bucais, tá? Mas ele não tem boca, ele não abre a boca. Ou seja, ele come? Não, ele depende do vitelo para comer, tá bom? Então, característica, quanto tempo um camarão vive? Ele vive cerca de 1 ano e meio, 2 anos é a vida. 2 anos é um camarão vovô já, assim, já meio senil, tá? Então, por isso que esses estágios larvais tudo é muito rápido, né? Acelerado, né? Ciclo de vida acelerado. Então, recapitulando, coisas importantes a anotar sobre o náupio. São 5 estágios do náupio, não esqueçam. Os náupios não comem, eles se alimentam ainda do vitelo, tá?
E eles também não têm olho ainda. O olho dele está se desenvolvendo ao longo dessas etapas. Estágios larvais aí. Olha aí, o Náuprio 1, então, esse aqui lá em cima, ó. Náuprio 1. Ele tem a formação o início, né, das antenas, periópodos, não dá para distinguir muito bem ainda aqui, mas ele não tem ainda a formação dos segmentos do abdômen, tá? Aqui vocês veem que no 3 já começa a formar a divisão do abdômen e aqui começa a nascer os pleópodos, que são as patas abdominais, e aqui elas estão se desenvolvendo. Outra diferença nos estágios larvais é o urópode, ou aquele leque caudal, né? Aquela caudinha, aquela cauda que ele tem, que forma um leque na parte de trás do camarão. Então, na estágio 1, ela é bem pequena, no estágio 2, ela começa a se desenvolver, vai se desenvolvendo, aí começa a ter mais cerdas, até o estágio 5, onde ele tem várias cerdas, tá? Para que vocês precisam saber disso? Vocês não precisam decorar, obviamente, né? Vocês precisam ter essa noção de que existem essas etapas e tal. Se um dia vocês forem trabalhar no laboratório, precisar identificar a fase do náupio, vocês vão pegar um guia com uma foto e vocês vão olhar no microscópio e aprender a identificar, tá? Mas só para vocês terem essa noção de que cada estágio é caracterizado por uma estrutura diferente que vai aparecendo nesses animais aqui, tá? Então, como ele não come, ele é fácil de ser transportado, certo? Então, você transfere eles para os tanques de larvicultura, de 10 a 20 mil litros, são aqueles tanques grandões lá, com água já tratada, e a quantidade de animais que eu vou pôr é cerca de 100 a 150 larvas, né, ou náuplios, por litros. Alimentação reserva vitelínica, ou seja, ele vai se alimentar do vitelo. Por isso, a importância da matriz, da fêmea ter sido bem alimentada, etc. Que daí ele vai ter um vitelo de boa qualidade e vai conseguir se desenvolver. Senão ele vai ficar magrinho, raquítico e vai morrer. Quando eu jogo aquele facho de luz, eu vou coletar esses náuplios com uma redinha bem fininha, com algumas micras ali, tá? E por que eu coleto aqueles que vão para a luz? Aqueles que já não nadam bem, que já estão meio esquisito, que já não vão em direção à luz, eu já nem coleto e já nem levo para a larvicultura, porque a tendência deles é morrer, tá? Então já é feita uma seleção ali. E aí o que eu faço? Eu coloco esse tanque, eu não vou botar ele bem cheio no começo. No início eu vou botar 1/3 só do tanque cheio e vou botar esses náuplios. E aí, à medida que eles vão se desenvolvendo, eu vou enchendo ele de água e de fitoplâncton até ficar cheio até em cima. Densidade de larvas, então, de náuplio até zoea 2, de 90 até 150. De zoea 3 para mises, 70 a 90, e a partir de PL, de 50 a 70 larvas por litro. Náuplio não se alimenta. No estágio de zoea 1, 2, eu preciso de um alimento bem pequenininho, de 53 micras, para caber na boca dele, porque ele já tem boca, mas a boca é bem pequenininha. De zoea 2 até mises 3, o alimento já pode ser um pouquinho maior, de 50 a 125 micras. E de mises 3 até PL, o alimento é em torno de 125 a 250 micras. Então, vocês veem que a boquinha dele é bem, bem, bem pequenininha. Antes de eu falar das algas, eu vou mostrar para vocês a zoea. Olha aqui a zoea. Então, daquele náuplio, do estágio 5 do náuplio, ele faz mais uma muda e vira uma zoea. É incrível pensar nisso, né? Que numa muda daquele animal que não tinha nem um abdômen bem desenvolvido, nem nada, de repente eu já tenho um formato muito mais parecido com um camarão, né? Olha aqui. Mas que ainda também não tem o olho desenvolvido, a primeira fase, tá? Na segunda fase do zoea, além dele já ser maior em tamanho corporal, eu já tenho as antenas mais desenvolvidas e o olho
bem desenvolvido. E na etapa de zoea 3, eu tenho o desenvolvimento do rostro, que é aquele espinho em cima da cabeça, tá? Outra característica marcante da zoea 3, ela passa aquela leque caudal dela que tinha, olha, só essa bifurcação aqui, ó, bifurcação, passa a ter mais um segmento aqui, tá? Mais um leque caudal aqui é formado, tá? Então ela tinha só aquelas duas, aquela bifurcação com as cerdas, né? E de repente ela passa a ter 4 ali, né? 4 perninhas ali embaixo, tá? E a Mises, então? Olha a Mises. Nossa, ela já é bem parecida com o camarão, né? Ó, Mises 1, Mises 2 e Mises 3. Qual que é a diferença entre elas? Essa aqui é fácil, né? O jogo do erro. Além do tamanho, né, que elas vão ficando cada vez maiores, uma coisa que chama bem atenção aí. O que é? No jogo do erro. Ninguém arrisca? Olha aqui, ó. O desenvolvimento dos pleópodos, que é aquelas patinhas de trás de natação. Né? Aqui a gente vê que os periópodos são parecidos, mas aqui, ó, você só tem um toquinho, né? O pleópodo é só um toquinho, só um brotinho ali. Depois esse brotinho já cresceu um pouquinho, e aqui eu já tenho uma articulação e a formação bem nítida daqueles pleópodos birremes, né? Daqueles reminhos, né? Que eles vão usar depois para natação, tá? Então, já bem característico. Então, a Mises é mais fácil de reconhecer que as outras larvas, por causa dessa característica bem marcante aqui. Para finalizar, então, o náupre a gente sabe que ele não come, certo? Não se alimenta. E a zoea, a protozoea, o que ela vai comer? Ela é herbívora. Então, a primeira alimentação do camarão é em cima de microalgas. Então, você vai oferecer para esse camarão, por isso você vai pôr no teu tanque lá da larvicultura as microalgas junto, tá? Então, olha lá. Eu vou dar para eles microalgas que eles conseguem comer, que são ricas em ácidos graxos poliinsaturados, que, né? Então, uma dessas são os quetóceros, as talassiociras, são algas, os quetóceros são algas pardas, né? Microalgas pardas. As talassiociras também, tá? A talassiocira é bem bonita, ela parece ela no microscópio é vista esse disquinho aqui, parece um donuts, assim. E os quetóceros formam essas cadeias aqui, tá? Então, eles são microalgas bem pequenininhas, que ajudam na alimentação do camarão. Quando eu tô lá pelo 4º, 5º dia, eu começo a acrescentar essa outra microalga aqui, que é flagelada, que tá vendo que ela se move, porque ela tem um flagelo aqui, 4 flagelos. Essa alga aqui é a Tetracelmis. Essa alga, ela não é tanto para alimentação do camarão, ela é mais para ajudar na qualidade da água da larvicultura, tá? Porque ela já é uma microalga grande e os camarões não se alimentam muito bem sobre ela. Ricas em ácidos graxos poliinsaturados, os chamados PUFAs, principalmente no docosahexaenoico, DHA, e eicosapentaenoico, que é o EPA, que são esses ácidos graxos de alta qualidade, tá? Que eles precisam para viver. Então, de um animal herbívorozinho que estava lá no plâncton, eu tenho, de repente, muda e Mises. Mises é um animal carnívoro. Carnívoro. Não é nem que ele é onívoro aqui. Ele não é onívoro, ele é carnívoro mesmo, tá? Então ele quer capturar coisas que estão ali, coisas que atraem ele pelo cheiro, pela natação e tudo mais.
Então, o que eu vou dar nessa fase? Eu vou dar... O que é esse carinha aqui? É um náuplio também, mas não é de camarão. De que é esse náuplio? De artêmia, tá? Então, eu vou eclodir a artêmia e dar os náuplios de artêmia para eles, congelados. Eles não vão se mexer tanto, vai ser mais fácil para eles comerem. E hoje já existe uma ração específica para larvicultura, para a fase de mises, que é essa ração aqui, de camarão aqui, da INVI, tá? Ração EPAC, Black e tal. Alto teor de proteína, né? Super atrativa em termos de cheiro, para poder atrair as larvas para se alimentar delas. Quando a mises se transforma na pós-larva, ela já passa a ser onívora. E aí eu vou para uma ração para pós-larva. Aí eu já não vou mais alimentar com nenhum outro, nem com artêmia, nada. Eu só vou alimentar com ração, a partir daí em diante, tá? Porque é mais barato, é mais prático, é fácil de armazenar, é rápido, enfim. Então, no resuminho aqui, náuplio, eu já ponho os ketóceros dentro da água, mas ele não vai comer, porque ele não come. As protozoeias vão comer, eu vou adicionar as talaciociras, então ela vai comer o ketócero, a talaciocira. Na mises, eu vou oferecer náuplio de artêmia. E na mises 3, eu começo a oferecer a ração, e daí ela vai virar uma pós-larva. Então, vocês imaginam, essa ração é uma ração bem pequenininha. É um pellet, a olho nu é quase um farelo, que tem que ser bem pequenininho para caber na boca do camarão, senão ele não vai conseguir comer essa ração, tá? Então, por isso que é uma ração específica e tudo mais. Larvicultura, eu preciso manter a produção de microalgas durante toda a larvicultura, principalmente das diatomáceas. Então, vai ter que ter uma equipe trabalhando só na produção de microalgas. E microalga é um organismo vivo, né? Depois de 3, 4 dias você está cultivando ela, ela começa a ficar feia, morrer, tem que jogar fora, começar de novo. Depois eu vou explicar um pouco mais como é que faz isso. Alimentos artificiais ganham espaço, né? Apesar da artêmia ainda ser imprescindível. E nesse caso, eu vou oferecendo alimento, quando eu começo a oferecer alimento, 4 a 5 vezes por dia, artêmia intercalado, né? Artêmia e ração, artêmia e ração. O que eu espero, então, da larvicultura? Eu vou observar na densidade de estocagem, quantos camarões eu pus no por litro no começo, quantos no final pós-larva me renderam. Eu tenho que chegar a uma sobrevivência média de 70% desses animais ao longo da larvicultura. É considerado uma ótima larvicultura, tá? 60% ainda é bom, 50% ainda é ok. Menos que isso, começa a ficar difícil pagar os custos, porque vocês veem que é muito caro produzir animais em laboratório, né? Eu só vou mandar essas larvas para o berçário no PL10, de preferência até mais, tá? PL20. Mas, para eu mandar essas larvas PL5, PL10 para uma fazenda, a fazenda tem que ter uma estrutura de berçário. Senão as larvas... Se eu pegar e jogar num viveiro de cultivo normal, a tendência é que essas larvas vão morrer, tá? Então, você tem que fazer uma estrutura de berçário na fazenda para receber pós-larvas, porque elas são muito pequenininhas. Eu vou observar a qualidade da água, temperatura, salinidade, pH, aeração, se eu estou tendo desenvolvimento de bactérias. Não posso ter metais pesados, nada, isso vai causar deformidade nas larvas. Na nutrição, vou oferecer microalgas. Acho que depois eu vou falar sobre microencapsulado artêmio. Acho que hoje não vai dar tempo, tá? Vou contar uma história engraçada para vocês também. Quando eles botaram aqueles tanques enormes lá em Rio Grande, que eu falei que eles tiveram que quebrar a parede, eles botaram aqueles tanques, tinha muito cupim. Vocês viram que o teto é uma estrutura de madeira, né, que apoia as telhas, né? E tinha muito cupim naquelas estruturas. E aí foi tirado aquelas telhas, foi trocado as madeiras que estavam podres, com muito cupim, e foi passado um produto, aquele gimo, sabe? Gimo cupim. Foi passado o gimo cupim em toda aquela estrutura
depois recolocadas as telhas, colocados os tanques e começou a larvicultura. E aí, daqueles 5 tanques que tinham ali, 4 tanques se desenvolviam bem e tinha um deles que as larvas sempre morriam. E ninguém entendia o porquê. Até que um dia o meu orientador, o professor, ele chama Wilson Vasilevski, mas o apelido dele é Mano. Aí o Mano um dia falou assim, pô, não é possível, cara, a gente já fez todo tipo de análise de água, tudo, a gente não consegue descobrir por que as larvas estão morrendo naquele tanque. E aí tava chovendo, ele foi lá e tava olhando, e aí ele reparou que uma das telhas tinha aquela furação que a gente põe o prego da telha, estava alta, e aí a água entrava pela telha, corria pelo caibro e caía no tanque. Ele falou: ah, tá aí. O que estava acontecendo? A chuva, né? A água escorria pelo caibro, caía no tanque. O que ela estava levando junto daquele caibro? O gimo-cupim. O gimo-cupim ele é um inseticida larvicida. E o camarão ele é um inseto? Sim, né? Ele faz parte da família dos insetos. Então, aqui só do respingar daquele gimo-cupim já matava todas as larvas dentro do tanque. Para vocês verem como é sensível, né? Aí foi feito taparam lá todos os buracos, tal, botaram silicone e tudo direitinho para não vazar mais. Aí acabou o problema da mortalidade das larvas. Vocês veem que interessante, né? Perguntas?